vídeo para Barreiras. A gente tentou muito, adiou a posse, tem quase 3 meses que teve a eleição municipal, porque a gente estava tentando trazer Jean para fazer uma atividade aqui em Barreiras, uma atividade de debate, né, que ele vem fazendo com relação à luta pelos direitos humanos, principalmente contra a homofobia, mas infelizmente a agenda dele só tem disponibilidade para o ano que vem, daí a gente vai fazer a posse, mas ele gravou um vídeo para essa noite. Não, pode apagar essa daí mesmo. Olá, companheiros do pessoal de Barreiras, saudações socialistas. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a vocês por não estar ali pessoalmente, fazer presente hoje virtualmente. A minha agenda tem sido uma agenda intensa, porque pelas características do meu mandato, pelas minhas próprias características como parlamentar, a demanda é muito grande no Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro, que é o estado que me elegeu, e não só na Bahia, que é o estado de origem. O Brasil inteiro me solicita. Por conta disso, eu não pude atender ao pedido de vocês de estar aqui este ano pessoalmente, mas ano que vem, com certeza, eu vou cumprir essa agenda. Quero parabenizar vocês que estão tomando posse hoje, a nova direção da Comissão Provisória, da Comissão Municipal Provisória e de Barreiras, parabenizar todos vocês. O pessoal não pode ser necessário. Na verdade, a política é necessária nas nossas vidas. É preciso que a gente cada vez mais participe dos espaços de discussão dos nossos interesses, das coisas que nos dizem respeito. Esses espaços são as organizações da sociedade civil, como os partidos, os sindicatos, as associações e também a política institucional. Então, eu desejo que vocês consigam convencer cada amigo, cada vizinho, de que é importante participar das reuniões políticas, é importante participar do debate político, das ações políticas, para a gente conquistar direitos. Direitos não são concedidos, direitos são conquistados. Não só o direito à vida, mas o direito à saúde, o direito à educação de qualidade, o direito até mesmo ao 13º salário. Esse direito foi conquistado graças à luta. Então, eu desejo a vocês muito boa sorte hoje, que vocês consigam, como dizer, convencer cada amigo, cada namorado, namorada, parente, a participar desses espaços. Vamos criar uma base social grande, vamos disputar o poder, porque a gente precisa construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Muito boa sorte. Depois dessas palavras e do comprometimento dele de vir aqui ano que vem, a gente vai rapidamente compor a mesa para dar continuidade. Eu nem me apresentei. Meu nome é Paulo, para quem não me conhece. Atualmente eu sou presidente municipal da Pessoa da Barreiras, da Comissão Provisória. E para
diretor. Como eu dizia, a nossa dinâmica vai ser a seguinte: a gente já apresentou um vídeo de abertura do nosso deputado federal, Leon Luiz. A gente vai compor a mesa, vai abrir a fala primeiro para a plenária, se as pessoas quiserem se colocar, fazer alguma fala, um questionamento, alguma coisa nesse sentido. Depois a fala vai ser direcionada para a mesa e depois a gente vai encerrar. Lembrando que isso não é uma coisa engessada, né? Se houver necessidade de, depois das falas da mesa, de alguém fazer alguma indagação, algum posicionamento, é aberto, né? Assim, é a proposta para a noite. A gente vai procurar ser objetivo. É uma noite de posse da nova direção municipal, do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética, da Comissão Provisória do Partido Socialismo e Liberdade em Barreiras. Talvez algumas pessoas tenham outras expectativas, mas a pauta dessa noite é essa. Alguém da plenária gostaria de fazer uso da palavra? Boa noite. Eu me chamo Arnaldo, sou do Partido dos Trabalhadores, vim aqui para apreciar a posse de vocês. Quero dizer que é uma honra. Você quer o microfone ou não? Porque a gente pensou que Para a gente é uma honra saber que Barreiras, a juventude está se mobilizando e acho que é um anseio de todas as siglas e agremiações estar renovando, e discutindo as questões das políticas públicas, direito de igualdade, e eu acredito que o pessoal, na sua trajetória também, que a gente tem uma afinidade, e a gente espera também que vocês participem, de alguns encontros que vai estar fazendo por aí, e dizer que da importância do pessoal para Barreiras, também assim como os outros partidos, que possamos também caminhar junto, com as questões da discussão, criando mais fóruns de debate que Barreiras precisa, está justamente trabalhando várias frentes de discussões, porque Barreiras hoje, a gente entendemos que Barreiras está próximo a 200 comunidades, e aí os fóruns de debate, discussões estão sendo muito limitados. Então, acho que cada partido buscando mais um espaço, lembrando de fazer essas discussões, eu creio que Barreiras também ganha com isso. Então, vocês têm de parabéns, que vocês tenham muito trabalho. Eu me sinto muito à vontade de parabenizar esse partido pela coragem de enfrentar agora essa disputa. Eu sei que o PSOL é um partido que não poupa aos outros, nem poupa a si mesmo. E essa também é a minha expectativa, que o PSOL seja realmente nessa disputa que está nas portas de Barreiras, um partido realmente combativo, que questiona, que não se curva de tomar também posições, às vezes, não sejam nada populistas. Eu não tenho muita experiência, não muita esperança que venha do pessoal de propostas técnicas para resolver as mazelas de Barreiras. Mas eu tenho uma grande esperança que vocês vão fazer uma parte fundamental de desmascarar essa cumplicidade pelo poder, essas alianças oportunistas que
isso é mais do que louvável e vai dar muito apoio para eles. Obrigado. Desculpa, também não me apresentei. Eu sou Martim e coordeno a Agência de Desenvolvimento. E sou diácono da Diocese de Bahia. Interiorizado o Brasil. Uma colônia de Portugal, onde o público era de ninguém. E por ser de ninguém, foi dando grandes pedaços de terra, tacos de terra, para quem aqui quisesse se instalar, para quem aqui quisesse extrair as riquezas, para quem aqui quisesse explorar a nossa riqueza. Então, esse sentimento de lá da colônia, parece que nós não conseguimos romper com ele. O sentimento de apropriação do que é público, o sentimento do que é público é de ninguém, e por isso eu tenho que me apropriar. E eu acho, Martins, que esse é o nosso grande desafio. É tratar o público como público e o privado como privado. É saber permear na administração pública, respeitando o que é público. Mas respeitando do ponto de vista de fazer o que é público chegar para a coletividade. São os recursos, são as políticas públicas, sociais, para a criança, para o idoso, para a mulher, o negro, o índio. Esse é o nosso grande desafio. E que não é fácil. Não é fácil. Porque essa cultura está enraizada. Talvez em 80, 90% da sociedade brasileira. As pessoas, quando você diz que está militando no partido, as pessoas, quando você diz que vai representar uma candidatura, as pessoas ingenuinamente, ou as pessoas naturalmente dizem assim: tem que fazer o seu pé de guerra, tem que ajeitar uma boquinha para mim, tem que ajeitar um negocinho para mim lá. E isso nos assusta. Nos assusta por quê? Porque talvez as pessoas podem estar vendo no projeto político do pessoal alguma coisa assim parecido com os outros partidos, e pode ter uma grande frustração e esse próprio povo revoltar contra o possível governo do pessoal. Então assim, é só para a gente refletir como isso é forte, como esse sentimento de se dar bem na política, como esse sentimento de se dar bem com a coisa pública é muito forte na sociedade do Brasil. Eu me lembro muito de uma frase que eu sempre gosto de falar da companheira Luísa Lema, quando ela diz que na política
existem 3 máximas. A primeira máxima é que o poder não muda as pessoas. O poder revela o caráter das pessoas. A pessoa, quando tem poder, ela se revela. Ela não mudou com o poder. Talvez sem o poder ela não tivesse tido a oportunidade de revelar o seu verdadeiro caráter, a sua verdadeira índole. A segunda coisa que ela diz é que política não enriquece ninguém. E aí aquilo que a gente estava refletindo nesse instante é a questão da apropriação do mundo. Porque todo político, do presidente da República ao vereador, no menor município que seja, vive de salário. Nós sabemos que salário não enriquece ninguém. Salário pode até dar uma estabilidade econômica para uma pessoa, mas ninguém nunca viu ninguém rico, milionário de salário. Ela diz: se uma pessoa entrar na política pobre e amanhã ou depois estiver rico, pode parar o cidadão ou a cidadã, botar a mão no ombro e chamar de ladrão, assaltante dos cofres públicos, apropriador da merenda escolar, do remédio público e do recurso público. Porque assim é. E a terceira coisa que ela diz é que todo o poder é reflexo da capacidade de mobilização do povo. E a gente traz essa máxima para Barreiras e a gente vê que, diante da nossa pouca capacidade de mobilização da sociedade barreirense como um todo, a gente vê um poder público inerte, um poder público absolutamente corrompido do ponto de vista dos desvios dos recursos públicos, das prioridades que a cidade necessita, do tráfico de influência e da apropriação de todos vamos dizer assim, de todos os programas sociais, de todos os recursos que vêm para a nossa cidade. Então é com essas palavras assim que eu termino agradecendo algumas pessoas que eu convidei que vieram para esse evento. É um evento nosso, pessoal, mas eu quero deixar um abraço para as pessoas que particularmente convidei e estão aqui presentes. Obrigado. Mais alguém?
aqui ao lado uma fotozinha de Macedo. Uma coisa assim um pouco hilária lá em Riachão das Neves, a questão política. Mas existem alguns grupos políticos que se destacam como Andorinha, Gavião, Tucano e agora tem a Zé. Ou seja, no sentido figurativo, o animal zebra é mais direcionado à questão da figura do animal. Os pequenos surpreendeu, digamos assim, entre aspas, os grandes, os poderosos. E não é por menos que Riachão das Neves hoje, graças a Deus, está na cabeça do povo, na mente do povo, né? Essa questão da minha breca giratória para aquele município. E vamos lutar, né? Assim também o pessoal Barreiras, que já veio também há bastante um pouco tempo, já considerado aqui na cidade, o partido que fundou aqui, o doutor Renato, que disputou majoritário aqui em Barreiras, tem a Paulinha como presidente hoje aqui para formar a comissão permanente aqui, a diretório municipal. E isso para nós é um motivo de grandeza. Quero agradecer também pelo convite, né, por estar aqui fazendo parte da mesa. Isso é muito bom, ou seja, caminhar juntos, oeste, fortalecermos também essa questão política, lutarmos pelo social. E quero dizer para o Cláudio, né, viu, Cláudio? Não todos vocês de pessoa, mas quero voltar ao Cláudio, esta pessoa tão simples, né? E que tem uma evolução, digamos assim, cultural, uma maneira tão hábil de procurar envolver os problemas, não só do partido, mas os objetivos, as intenções que quer, de fato, levar à frente juntamente com o partido. Quero dizer, Cláudio, para você que a maior de todas as virtudes do homem é a humildade, pois dela vem admiração, respeito e liderança. Eu quero dizer para você, juntamente com o doutor Renato, todo o partido, pessoas unidas que compõem Barreiras, tenho certeza que esse fortalecimento vem a crescer a cada dia, não só em Barreiras, mas também em toda a região oeste da Bahia. O meu município também, Riachão das Neves, vem passando por extrema dificuldade. Nós estamos passando por a pior administração de todos os tempos. Riachão das Neves, próximo ano, em 2012, fará 50 anos e, coincidentemente, o número do pessoal 50, né? Então, alguma coisa espero que dê certo. E vai dar certo, né? Então, vamos lutar aí, mãos juntas, nos nossos reais, o pessoal de Riachão das Neves, Barreiras, enfim. Quero dizer, viu, doutor Renato, também estarei aberto na questão de lutarmos em prol, né, do desenvolvimento da nossa sociedade. A minha cidade, como uma cidade pequena, pouco desenvolvimento, o doutor Renato destinou no sentido em relação às pessoas, essa questão da exploração, de achar que alguém vota pelo fato, ou seja, alguém em retribuição a alguma coisa e outra. E isso deveria por uma questão cultural. Eu acho que quando a gente, quem sabe no futuro, nós estamos à frente como representante, homem público, na frente do município, eu acho que a preocupação, uma das preocupações nossa, de fato, é investir duramente na educação. Uma sociedade, ela só se transforma, de fato, se tornar uma sociedade grande, com consciência, esclarecimento político, para que cada um lute pelas suas causas sociais. Acho que a partir do momento que faça o investimento para mudar de fato o quadro, hoje tem a Riachão das Neves sempre um problema muito grande em relação a isso. Existe a exploração, a consciência política de não acreditar, mas a gente vai em luta em busca desses objetivos. E para findar, só para uma reflexão, filosofia grega, né? Dois jovens saíram juntos e um disse para o outro, disse: olha, companheiro, eu sei como enganar um sábio, porque numa vida da antiga Grécia tinha um sábio que tinha todas as respostas para tudo que lhe era perguntado. Aí os jovens foram até esse sábio e um deles falou: olha, eu vou levar o passarinho na mão e
ele falar que o passarinho está vivo, eu espremo, mato e jogo no chão. Mas se ele falar que o passarinho está morto, eu abro a minha mão e deixo voar. E assim, os jovens foram até esse sábio e chegou lá e fez a pergunta: sabe, o passarinho que está na minha mão, ele está vivo ou morto? O sábio olhou para aqueles dois jovens, principalmente para aqueles que estavam com o passarinho na mão, e sorriu e disse: meu jovem, a decisão está nas suas mãos. Ou seja, nós, pessoal de Achão das Neves, pessoal Barreiras, onde estiver o pessoal do Oeste da Bahia, precisamos dar as mãos, né? Porque a decisão do político da nossa região, de fato, o caminho eu acho que está dentre as pessoas sérias, dignas e honestas desse país, porque ainda existe. E vamos lutar por isso, por essa causa. Eu espero que o Paulinha, lógico, essa figura carismática do Renato, que passei a conhecer alguns dias atrás, que juntos conseguiremos, claro, alcançar algo melhor na política da região oeste da Bahia. Né? São essas minhas palavras. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Bom, como eu tenho um sério problema de ser muito prolixa, e assim, são 2 anos à frente da presença do pessoal, eu fiz né? Então vou fazer uma leitura aqui, quase cronometrada, de algumas coisas assim, porque eu achei importante a gente fazer uma retomada desses 2 anos. Nós temos 4 anos de fundação do pessoal aqui em Barreiras, temos diversas intervenções, né? Estamos agora, nesse momento, postando a 3ª direção municipal, mas eu vou buscar fazer uma retomada desses 2 anos para cá e as perspectivas de agora para cá. Né? Eu quero novamente agradecer a presença de todo mundo, o espaço que foi cedido. A gente historicamente fazia as nossas postas na UNEB por uma questão de que o pessoal tinha sido fundado lá dentro da UNEB, com grande maioria, né, dos militantes oriundos da UNEB. A gente tinha uma relação afetiva ainda temos muito grande com a UNEB, mas por uma questão de localização e da necessidade de criar outros laços, foi estendido esse momento aqui para outra. Então agradecer a direção por ter cedido, porque não é todo espaço público que é liberado por Partido Socialista e Liberdade de Barreiras, especificamente. Quero fazer uma saudação socialista e feminista a todos aqui presentes. E já se passaram mais de 2 anos, desde o dia 31 de agosto de 2009, né, quando a gente postou a direção municipal e tomava posse a primeira mulher socialista. E é preciso que a gente se registre que foi a primeira comissão provisória na Bahia que teve uma presidente mulher. Na oportunidade, nós contamos com a presença da companheira Zilmar, que é feminista histórico, que ministrou um curso sobre feminismo e fez uma palestra sobre as mulheres nos espaços de poder. Naquele momento em que a gente se deparava com o início do governo da primeira prefeita de Barreiras, a gente fez questão de fazer uma distinção muito clara de que não basta ser mulher para estar nos espaços de poder, e que somos nós, mulheres socialistas e feministas, que temos que ocupar esses espaços para fazer a diferença programática. O que a nossa primeira prefeita faz não é diferente do que todos os homens que antecederam. 2 anos, né, passaram muito rápido, de agosto de 2009 para cá, e a sensação, né, ontem quando eu estava escrevendo, a minha sensação, assim, daí é uma coisa particular, né, que eu vou falar, é de que muito pouco foi feito de 2 anos para cá. Só que é necessário a gente trazer à memória o que nós avançamos nesses 2 anos, o que nós conseguimos, eu falo nós, o coletivo, né, da militância do PSOL, aqui no município de Barreiras, na região oeste, para que a gente tome fôlego e continue nadando contra a correnteza do capitalismo, das injustiças, das desigualdades, que não é nada fácil, que a gente tem que enfrentar no dia a dia, por se assumir como militante de um partido que se reivindica socialista, não é nem um pouco fácil. Só quem vivencia isso na pele
Barreiras, um debate muito atual e necessário sobre a pré-sal. É uma polêmica que ainda é um debate atual, feito pelo camarada Nelson Araújo, e naquele momento a gente já colocava que o pré-sal deve ser explorado, né, e investido aqui para o povo brasileiro. Logo no início de 2010, a gente perdeu a companheira Rose Cerqueira, que é uma camarada muito combativa. Ela foi em busca de outros sonhos e deixou vago o cargo de secretária-geral. Daí eu quero fazer esse registro da partida de Rose, né, porque ela foi fazer comunicação social na UFRB, porque ela fez muita falta dos embates que a gente travou de lá para cá. Ela é muito combativa realmente, mas está fazendo a diferença na UFRB. E foram vários os companheiros que buscaram os caminhos, né, durante esses 2 anos, como o Luciano, Edilson e Iranildo. Foram várias outras pessoas que chegaram e somaram a luta que a gente vem travando, né, como o Maciel, como o Zimar, como o Sandro, como o Edson, Cidinha, Andresa e Mara, né? Nem todo mundo está aqui presente nessa luta. E quem chegou trouxe consigo experiências ou vontades. Alguns com um pouco mais de experiência, outros com mais vontade de experiência, hoje mais experiência do que vontade. Ou as duas coisas. E assim a gente seguiu construindo e disputando consciências, porque é o que a gente faz, a gente não tem muito recurso, nós não temos dinheiro, nós não temos a estrutura que os outros partidos têm, então que a gente faz a disputa de consciência com os instrumentos que a gente tem. Né? Promovemos a sessão debate com o filme O Grande Debate, fazendo a discussão sobre educador militante, que pode parecer uma coisa muito simples, mas faz uma diferença, né, no cotidiano. A gente foi para a Praça Castro Alves, né, 3, 5 pessoas, levar o abaixo assinado pelo limite da propriedade de terra, né, que circulou aqui em Barreiras, e definimos também na conferência eleitoral a candidatura do companheiro Renato Santos como deputado federal representando a região oeste. Nós viajamos muito nesses 2 anos, desbravando o Velho Oeste, levando o PSOL como uma alternativa socialista de esquerda, como um partido realmente necessário. Nós dialogamos com pessoas em Santa Maria da Vitória, em Correntina, em São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães, né, fomos até Riachão das Neves, mas aí já foi o outro companheiro que fez um diálogo com o pessoal. Fizemos intervenções, ou tentamos fazer em alguns bairros aqui de Barreiras, como Santa Luzia e Buriti. Fizemos intervenções em alguns movimentos de rua durante o 8 de março de 2010, que era para ser uma figuração do governo municipal. E nós protagonizamos solitariamente o 8 de março de 2011, em pleno carnaval. Mas nós estávamos lá, mesmo que poucas e poucas, resistindo no que acreditamos, dizendo o que é preciso dizer quando a maioria não tem coragem, que é aquilo que Martim colocou. Nós debatemos com as mulheres do bairro Santo Antônio sobre a violência e a Lei Maria da Penha. Conseguimos colaboradores para essa causa que aflige as mulheres e precisa ser tomada como uma questão de homens e de mulheres que querem uma sociedade livre de violência. Nós participamos de várias greves e movimentos aqui em Barreiras, todas as movimentações, a gente tinha a militância do pessoal envolvida, não para aparelhar os movimentos, como muitos partidos gostam de fazer, mas para levar nossa experiência de luta e nossa contribuição no partido. Nós participamos, né, de vários eventos a nível estadual, demonstrando para a capital, que ainda tem essa relação de metrópole e conosco, as dificuldades de se construir um partido no interior. Nós estivemos nas atividades do 2 de julho da Independência da Bahia, no primeiro encontro estadual de mulheres e no 3º Congresso Estadual do Pessoal. Conquistamos uma vaga na direção estadual para o Oeste. Com apenas 6 anos, o pessoal tem levado com coragem para a pauta nacional muitos problemas da população brasileira. Somos nós do PSOL que combatemos o Código Florestal, que defende a legalização do aborto responsável pela morte de mais de 1 milhão de mulheres por ano. Somos nós do PSOL que lutamos para instalar a CPI da dívida pública, querendo reverter os gastos, juros e amortizações para as áreas sociais. Nós que defendemos os direitos humanos dos homossexuais com nossos mandatos.
relação à exploração do talho em Barreiras e da existência de uma falsa oposição. Se diz que existe oposição em Barreiras. Nós que fizemos, enquanto partido e não indivíduos isolados, diversas representações judiciais contra a prefeita Jusmarina e suas ações prejudiciais ao município e ao povo trabalhador de Barreiras. Nós fizemos muitas coisas. Mas então, por que parece que a gente fez muito pouco? É a segunda pergunta que eu me fiz. Porque existe muito mais coisa para ser feita até a gente conseguir um município que a gente deseja para o povo de Barreiras e nós, incluídos dentro desse povo. Quando os buracos das ruas e os buracos sociais não mais existem. Quando a saúde, a educação, a cultura, a moradia, o transporte serão direitos e não moedas de troca, como acontece hoje em dia. Até esse momento chegar, muito ainda deve ser feito. E o PSOL, sem a menor dúvida, é um partido necessário nesse processo. E é um partido diferencial nesse processo. De agora em diante, nós temos que continuar firmes e fortes nessa caminhada, porque nadar contra a correnteza não é fácil e cansa. Mas a gente tem que continuar coletivamente, conjuntamente, dialogando, divergindo, porque entre o sim e o ser a gente diverge muito, mas quando a gente consensua, a gente faz o poder deliberado coletivamente. Temos que continuar atuando dentro das nossas possibilidades. Nós temos uma série de limitações, mas isso não nos impede. Eu desejo a nova direção municipal, em especial o companheiro Flávio, que é um camarada de das antigas, desde o movimento antigo da UNEB, que assume agora a presidência. Eu desejo a todos nós, muita disposição e ânimo para as demandas que teremos que enfrentar. E o desafio de nos instalarmos como uma verdadeira alternativa socialista em Barreiras e na região oeste, ganhando a confiança da população e tendo condições objetivas para disputar consciências e corações para o nosso projeto político. Não só para o ano que vem, que é um ano de eleição, mas para os anos seguintes, porque esse é o maior desafio e essa é uma coisa que nós colocamos como princípio desde o início. Ser um partido político e não uma legenda eleitoral, que só aparece em dia de eleição ou que só aparece em véspera de eleição. Então, assim, esse é um desafio que a militância do PSOL tem, mas que o conjunto de pessoas que simpatizam com o nosso projeto, sem dúvida nenhuma, tem que somar e construir conosco. A gente tem também uma luta desde a fundação do PSOL de tentar despersonalizar, de não sentar as figuras do PSOL, não ter donos ou não ter caciques, como a grande maioria dos partidos aqui em Barreiras. E eu não tenho dúvida nenhuma que agora Cláudia assumindo a presidência vai dar continuidade a esse trabalho. Não tenho dúvida nenhuma que a gente vai continuar na perspectiva do trabalho coletivo, na rotatividade dos cargos. Isso é uma política que a gente adotou desde o início, de rotatividade de cargos também, que é muito importante para a própria construção do partido, para evitar os egos e as vaidades. E eu espero mesmo que de agora em diante a gente tenha condições e disposição para continuar essa luta necessária. Então, boa noite. Obrigada. Antes da fala de Cláudio, a gente vai fazer a posse da direção municipal, depois Cláudio daí vai de encerramento, ou se alguém quiser falar alguma coisa também, como eu disse no início, totalmente aberto. A direção municipal, a gente ainda é comissão provisória, por uma questão que a gente não sabe nem direito porque já fomos contatos várias vezes com a direção estadual do PSOL, mas que ela tanto faz, de comissão diretório, porque a gente já tem respaldo político dentro da direção estadual, mas a gente ainda é comissão provisória municipal. A direção municipal, nos próximos 2 anos, ela vai ser composta lá no Roberto Jesus como presidente, Luzimar Santos como secretária-geral, Luzimar como secretária-geral, Renato Santos como tesoureiro,
Ferreira e Érico Bauer de Souza. Os dois não puderam estar presentes. E a comissão de ética vai ser formada por Renato Santos, Paula Vieira, que sou eu, e Raquel de Almeida, que também não pode estar presente. Fecha está fazendo a leitura aqui do discurso, parece até que o Paulo fizemos juntos o discurso. Sintonia. Boa noite a todos e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a essa cerimônia nossa aqui de posse. Eu queria fazer uma saudação assim, muito especialíssima, né, ao companheiro Gildásio Cunha, de Riachão das Neves, presidente lá do pessoal de Riachão das Neves. Queria também fazer uma saudação muito especial também ao companheiro Martim, que vem aqui representando a Agência de Desenvolvimento, e aos companheiros de outros partidos também que se encontram aqui, né? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, do PDT, de outros partidos, apesar da nossa de sermos, podemos assim dizer, sermos adversários, politicamente falando, né? Mas a gente se respeita, a gente se aceita e consegue conviver. Eu quero saudar também de uma forma também mais especial ainda o diretor da Esta Augusta, Instituição de Ensino Superior Pública, a UFPA, que gentilmente atendeu nossa solicitação aqui do espaço. Nosso muito obrigado. Queria também, nesse momento de saudação, nos disponibilizar a ajudar na luta pela educação pública de qualidade, socialmente referenciada nas lutas sociais. Temos aqui o companheiro Marcel, que é estudante aqui na UFPA e que tem militado, tem levantado as históricas bandeiras do movimento estudantil aqui na UFPA. É o nosso partido, o PSOL, em sintonia com outros movimentos sociais, com sindicatos, com o movimento estudantil, que também defende intransigentemente no Congresso a destinação de 10% do PIB para a educação imediatamente. O governo federal quer apenas conceder 7% até 2020 e o nosso partido defende a destinação imediata de 10% do PIB. A gente se disponibiliza a dar essa luta pela educação de qualidade. Queria dizer aqui aos companheiros e às companheiras, né, nesse momento que eu assumo hoje a presidência, mas não só eu que vou estar tomando posse, os demais também tomam posse aqui comigo, que nós assumimos uma tarefa talvez assim, muito além das nossas possibilidades, uma tarefa muito além das nossas expectativas. Eu também não poderia deixar de agradecer e dizer da honra de ter sido delegado para assumir essa vaga, para ocupar essa vaga e representar o nosso pessoal quando assim for necessário, quando assim for exigido. Também não poderia deixar de esquecer da fala do nosso valoroso companheiro Renato Santos, quando ele diz que muito mais do que uma vaidade é uma responsabilidade o fato de assumirmos os cargos na direção desse partido, de representarmos as candidaturas desse partido, de defendermos os projetos e o programa político desse partido. Muito mais do que uma vaidade, é uma responsabilidade, uma tremenda responsabilidade, uma ardua missão e responsabilidade. Meus caríssimos, minhas caríssimas, como diz a senadora, a ex-senadora, vereadora do PSOL em Alagoas, Luiz Helena, ela dizia que o PSOL nasceu por uma obrigação histórica. O PSOL nasceu naquele momento em que o PT abandonou aquela perspectiva que tinha na sociedade de transformação radical da sociedade e incorporou-se aos grupos dominantes daquela época. E o PSOL surgiu naquele momento ali.
PSOL foi fundado nacionalmente, ele surgiu para ser esse abrigo para a esquerda socialista e democrática, né? Surgiu para ser esse abrigo para aqueles que não se venderam, para aqueles que não se renderam ao capital, em suma, para ser um abrigo das bandeiras históricas da classe trabalhadora. Quando nós fundamos o PSOL aqui em Barreiras, no dia 11 de novembro de 2004, nós desejávamos, na luta cotidiana, 2008. 11 de novembro de 2007, o PSOL surge em 2004. Nós desejávamos, na luta cotidiana, entregar ao povo de Barreiras um novo instrumento de luta, uma nova ferramenta partidária, enfim, uma nova opção política aqui em Barreiras. Meus companheiros, minhas companheiras, nós estamos aqui há 4 anos construindo o PSOL. Estamos construindo o PSOL, porque o PSOL ainda é uma construção completa e uma construção cheia de debilidades, de fragilidades. Nós ainda não possuímos uma representação institucional mais forte, mais vigorosa, e não possuímos também um enraizamento social nos movimentos sociais ainda. Mas continuamos lutando. Nós não somos um partido de iluminados, nós não somos detentores da verdade absoluta das coisas, nós somos representantes de um santuário único e exclusivo dos ungidos pelos deuses da Revolução Socialista. A história da esquerda no Brasil, a história da esquerda em Barreiras, ela não se inicia com o PT e tampouco ela vai se encerrar com o PSOL. Nós apenas, aqui militando no PSOL, nós estamos honrando, dando continuidade à luta de outros lutadores sociais, né, de Zumbi dos Palmares, de tantos outros lutadores sociais que nos precederam. Nós apenas estamos continuando dando luta, dando seguimento a essa luta. Essa construção do PSOL tem sido assim, muito difícil, né? Com certeza seria mais fácil para nós participarmos, nos aliarmos a outros partidos que estão no poder, nos aliarmos a eles e usufruirmos da política, né, do pragmatismo, do fisiologismo. Esse é o caminho mais fácil para nós. Mas não, nossa opção é estarmos ao lado dos pobres, estar ao lado dos trabalhadores, das trabalhadoras, das desempregadas, dos desempregados, das pessoas simples, dos estudantes. Enfim, é estarmos ao lado dos sem voz, dos sem vez, do povo brasileiro, do povo barreirense, que tem amor no coração, que tem vergonha na cara e que ensina a seus filhos e a suas filhas que é proibido roubar. Essa é a nossa opção. Nós estamos na política não para nos servirmos dela. Nós estamos aqui na política para servir, né, para servir os desamparados, as desamparadas. Neste processo de construção do PSOL, um processo de escolhas e de renúncias, nós enfrentamos com muita dificuldade e sacrifício o desafio de lutar contra as velhas figuras carimbadas da política, tanto nacionalmente como aqui em Barreiras. Nós estamos atravessando por muitas dificuldades, atravessamos incolumes sem cedermos jamais a tocar no meio, a tocar no prestígio dos cargos, do poder, a tocar no dinheiro, do sucesso, da fama. Nós sabemos que a tarefa é difícil, pois ela confronta escusos interesses solidamente estabelecidos. Né? É uma tarefa difícil, mas necessária. Mas, como diz Leonardo Boff, a tarefa difícil, a missão difícil, é sempre estimulante para aqueles que procuram manter alta a bandeira da ética e viver o bem comum. É uma tarefa muito árdua, muito dolorosa, como dizia ainda a ensinadora Helena, ela dizia, citando a frase da Bíblia, né, citando a frase de Jesus, que dizia: vagabundo e a toda a riqueza do mundo se ele perde sua alma, né? Então ela dizia, por isso mais vale o coração partido do que a alma vendida, né? Do que perder os ideais, as ideologias, os horizontes. Então, meus caríssimos, minhas caríssimas, o PSOL ele vem se consolidando como alternativa
política aos olhos de importantes segmentos da sociedade. E essa é a nossa missão aqui em Barreiras, sermos uma alternativa de oposição programática, ideológica e de esquerda. Isso é o que nos diferencia desses outros partidos que tem aqui em Barreiras, que dizem que são oposição, mas que na verdade são oposição à pessoa da prefeita Josuari, são oposição a ela, mas não é oposição ao projeto político dela, à prática política dela. Possuem as mesmas práticas, as mesmas concepções políticas da qual prefeita. Nós fazemos uma oposição programática